Sejam bem-vindos para mais uma live aqui do Dogma 21. Hoje é dia 30 de agosto e vamos conversar com Lorena Marinho. Ela é engenheira industrial com especialização em moda cultural. Enquanto isso, se vocês quiserem, podem mandar perguntas para a gente e eu vou procurar a Lorena aqui para a gente já começar o nosso bate-papo. Durante essa semana já recebemos umas 5 perguntas sobre os nossos temas, que serão a moda indígena e a preservação da língua guarani. Deixa eu ver. A Lorena já está presente aqui. Cadê a Lorena? Ainda não consegui. Deixa eu convidar a Lorena. Gente. Cadê a Lorena? Por enquanto não. Ah, agora está aparecendo. Oi, Lorena, tudo bom? Tudo! Seja muito Tudo bem com você? Tudo bom, seja muito bem-vindo aqui na nossa live. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera para as pessoas verem melhor. Domingão, você me vê ou tá congelado? Eu tô te vendo, tá tudo tranquilo. Ah, ok. Tá tudo tranquilo. Só tá cortando um pouquinho a tua cabeça. Consegue levantar um pouquinho a câmera ou o celular? Isso, melhorou. Agora todo mundo consegue nos acompanhar e nos ver melhor. Em que lugar que você tá hoje? Tá em Santos ou em São Paulo? Em Santos. Sim. Então você está vendo que o clima aqui está nublado, né? O tempo virou, de manhã fez o solzinho mesmo, mas agora já mudou completamente. Cambiou totalmente, sim. Acho que vai até chover. Tem um ar assim, bem de chuva, né? Sim, bem de chuva. Lorena, antes da gente começar, fala pra gente um pouquinho da tua formação. E o que foi que aconteceu para você começar a trabalhar com moda indígena? Conta só um pouquinho para o pessoal saber o que aconteceu. Bueno, Maite Irori é uma forma de falar olá a todos vocês em Guarani, né? Maite Irori é uma forma de saludar. Bueno, eu sou nativa falante desde o maternal Jefferson. Eu sou autenticamente guarani e me enorgulheço muito por ela. E o típico caso que você viu, o cara de guarani não tem cara. O guarani tem miles de jeitos de ser guarani. Sim. Eu sou falante desde o maternal e não só a oralidade, sino também a parte escrita, porque outro continente, uma coisa é falar, outra é escrever e falar. Sim. E outra é difundir, praticar as costumes, por exemplo, a alimentação guarani é muito particular, a bebida, nós temos uma bebida típica, que o nome dele é tereré, ele é feita de ervas, né? Até a gente não tem horário, mas todo dia tomamos tereré. O tereré, ele é, Jefferson, um símbolo criado nas comunidades indígenas como um formato de convivência ela é tomada em círculos para poder fomentar a amizade, intercambiar as palavras. O tereré não é uma bebida para tomar sozinho. É para tomar em grupos de amigos. E essa bebida são ervas? Como que ela é feita? Ela é uma companhia da autêntica raça guarani em qualquer parte, porque ela é simples de fazer. Até você me fez lembrar a Universidade de Belas Artes, aqui de São Paulo, eles me convidaram para poder fazer um vídeo como que ela é feita, o tereré como ele é feito, aqui morando em São Paulo, né? Foi muito legal, porque ele é simples de fazer. Ele é água gelada, com muito gelo, né? Água bem gelada, cubinhos de gelo, aí você pode colocar qualquer coisa, mas normalmente essas garrafas térmicas. Sim. E porque ela 2 litros minimamente a pessoa toma, né? E o copo é como um chifre. Você já viu como um chifre de vaca, alguma coisa assim, viu? Não, nunca vi. É como um chimarrão, mas gelado. Essa é a cultura
da raça guarani. E a erva é muito interessante porque essa bebida tererê, a erva vem especialmente para você tomar. Por exemplo, você tem dor de cabeça, tem um tipo de erva que você pode tomar para isso. Você tem dor tem gripe, tem outro tipo de todo natural, é muito legal. E ela é erva, água e gelo, é só isso. Lorena, você é formada em engenharia industrial e você tem especialização em moda cultural. Como que foi feita essa transição de uma carreira de engenheira industrial para algo que é totalmente criativo, que é a especialização em moda cultural? É verdade, eu sou engenheira industrial especializada em moda cultural. Na verdade, acho que pela minha paixão de meus origens, né? Eu trabalho sou atualmente palestrante sobre esse tema da toda a América Latina, porque os índios guarani, eles estão presentes em muitos países, não só na região de Sudamérica, eles estão em diferentes partes. Hoje o Guarani é falado por mais de 10 milhões de pessoas atualmente. Então, minha formação é uma formação que me permitiu interpretar a paixão também que veio de cuna, né, de berço, que minha mãe, ela era costureira, né? Ela era costureira, ou seja, trabalhava em uma companhia muito grande no meu país, onde ela fazia camisas, era a fábrica mais importante de roupa do meu país. E eu era pequenininha, eu ia muito. Os sábados, a fábrica era aberta para as pessoas levarem os filhos. E eu ficava encantada com esse som de máquina, de costura, tecidos, fazia uns desfiles, eu olhava a sessão de foto. Ficava apaixonada com a moda desde pequenininha. E sempre quis ter minha marca própria, né? E quando eu me formei na parte industrial, me especializei em isso. E hoje, felizmente, nós temos um propósito com nossa marca, que é promover a língua guarani através da moda. Sim. E aí, então, que tem no Instagram o Amor Guarani. Que é Amor Guarani. Que eu consegui te conectar, que eu consegui te conhecer. Inclusive, eu até peguei umas imagens aqui pra gente mostrar pro pessoal. A gente tem que mostrar, assim, a imagem dos índios, né, que são fundamentais para a nossa cultura mesmo. Apesar de hoje em dia a gente ver o quão os indígenas sofrem, e precisa, assim, ter essa representatividade, até mesmo para manter viva a história da cultura indígena do nosso país, porque, infelizmente, é que eu falei, tanto os indígenas quanto os povos africanos sofrem preconceito. A gente vê toda essa questão política que está acontecendo aqui no Brasil e, sinceramente, a gente não consegue entender, porque até a nossa história mesmo é muito pesada quando a gente fala dos índios aqui na terra brasileira, porque, na verdade, a terra é dos índios, entendeu? Como os portugueses, europeus que exploraram, infelizmente, aconteceu tudo aquilo, mas eu acho que é super importante essa temática, até mesmo para a gente poder conscientizar as pessoas que a gente precisa, sim, preservar a nossa história. Só que a nossa história está muito lá atrás, e a nossa história é contada pelos índios, entendeu? A gente não pode ignorar esse fato. Então, hoje, a gente vai falar, assim, da cultura indígena, da cultura guarani. Essa semana, durante os 8 dias da semana, porque na verdade seriam 7 dias, né, de segunda a domingo, mas durante os 8 dias eu fui soltando aqui no Instagram algumas palavras na língua guarani. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas agora a gente vai falar da moda guarani, esse sonho que está sendo divulgado, que muitas pessoas precisam conhecer, sim. E aí eu fiz essa seleção de algumas imagens, e eu quero que tu conte pra gente esse brinco lindo e maravilhoso aqui. Sim, bom, ela é feita de pena, né? É muito importante tocar esse tema. Minha formação industrial me permite também trabalhar com parâmetros permitidos dentro da lei. As penas são selecionadas exclusivamente já em uso
pós-industrial, quando os animais vão para ser processados para alimentação, posteriormente tem as penas separadas e a gente trabalha isso, logo faz um trabalho de tratamento com pintura biodegradável, alguns com cor de fruta. Então é muito interessante o trabalho que essa formação também me permitiu conhecer muitos insumos locais. Eles têm um formato muito interessante porque dá uma autenticidade na mulher que usa, um estilo, uma personalidade muito diferenciada, né? E para mim cada peça de Amor Guarani ela é como uma homenagem à nossa história. Aquilo que você falou, Jefferson, nós devemos, eu acho, temos a obrigação de conhecer, praticar, falar, visualizar. Isso que você está fazendo, você está dando um espaço para a cultura guarani. Isso aí é um respeito hacia a origem, é divulgar, é preservar, é falar, colocar as coisas, porque você tem ódio ou raiva por aquele, ou desgosto sobre aquilo que você não sabe que é. Quando você sabe que é, quando você conhece, aí você começa a apreciar. Então é muito interessante a visualização da cultura indígena, dos povos indígenas, é uma maneira maravilhosa de honrar nossa história. Chegaram algumas perguntinhas aqui, aproveitando esse contexto que a gente está. Uma pergunta do Roberto Souza. Por que você trabalha com moda indígena e o que você pretende preservar? Acho que é basicamente isso que você falou, né? Roberto, é uma pergunta que as pessoas quando me conhecem fazem sempre. Eu lembro, estava uma vez em uma associação empresarial aqui em São Paulo, né? E aí eu entrei me apresentando, onde, por exemplo, Baixa para Pentecoense, era Lorena Marim, Xambapó, tal coisa. As pessoas assim, tipo, que idioma é esse, né? Foi muito interessante. Falei, a língua é tupi-guarani, é guarani, aquilo que a gente... Então, o que acontece? Isso que o Roberto falou, as pessoas perguntam por que você quer falar, por que você quer preservar, por que você quer instalar o tema da cultura indígena. Porque elas são constantemente excluídas de muitos contextos. Até eu sempre falo, os governos não chamam a um indígena para fazer o plano de políticas públicas. Então, por quê? E não sei por quê. Porque os governos têm também que chamar e falar, olha, como você vê isso aqui? Porque é muito diferente, Jefferson. Urbano, a política pública aplicada desde o contexto urbano ao contexto das aldeias, sendo um indígena, em qualquer parte do mundo. Então, eles têm que ter essa inclusão. Por isso, eu tomei como uma causa meu propósito de vida. Eu comecei a morar há 1 ano e meio aqui no Brasil. Estou morando. Meu esposo brasileiro, tenho 2 filhos brasileiros, Luan e Sophie Jolie, e totalmente abrasileirada, mas no contexto guarani, né? E eles falam tupi-guarani. Para mim era muito importante esse não distanciamento de meus origens. Então eu falei, meu Deus, eles estão na escola, no colégio, na língua diferente, que também é a língua deles, como originariamente brasileiros, mas eu preciso que não morra a conexão com os origens guarani. A prática das costumes guarani. Aqui a gente fala, meus filhos falam guarani, porque é a única maneira que você não perde. Então, para mim, a marca é uma forma também de ter minha família promovendo a língua e que elas não fiquem descoladas dessa origem que pertence a eles. E também a questão de respeitar a nossa ancestralidade, né? Acho que isso também é fundamental. Nossa ancestralidade, na verdade, é verdade. A gente é como que tem uma dívida grande com nossa ancestralidade, uma dívida nossa ancestralidade é um patrimônio, identidade,
É nós. Você sente essa identidade. Eu me sinto Guarani, sem ser especificamente com alguns rasgos, né? Então, é uma ancestralidade que você tem que promover. Sim. Eu vou mostrar mais uma imagem aqui. Aí você fala um pouquinho desse cocar aqui pra gente. Sim, esse é um cocar lindo. A gente tem um catálogo muito interessante de novas coleções. Vamos desenvolvendo em forma criativa, diferentes cores e lançando cocares, todas feitas de diferentes formatos, um pouco misturado, sempre trabalhando dentro da lei, do regulamentário, com insumos para poder fazer. Esse cocar é maravilhoso, né? Até tem penas que são de Faisal, que nos pediu um embaixador para colocar no escritório dele. Muito lindo. Os cocares são trabalhos conjunto com costureiros indígenas, muito criativos. Uma forma de simbolizar também a cultura, né? E é um estilo de arte autóctono, um arte autoral, um arte não industrial, sino de peças específicas. Quem são os produtores dessas peças? Da onde que eles são? Sim, nós trabalhamos com uma grande quantidade eu chamo eles artesanos e artistas, né? Esses cocares, na maioria, eles são feitos em Mato Grosso, alguns até são aqui em Itanhaí, e elas em outras esferas são peças e são terminadas aqui em São Paulo, né? Então você tem todo um circuito criativo, porque aí tem que colocar muito o tema do marketing das indústrias criativas, porque ela tem que ser feita com um estilismo atual. Sim. Deixa eu mostrar mais uma peça. Eu estava convidando o pessoal para poder assistir também a nossa live, porque se a gente colocar certinha um íconezinho para cima, aí o pessoal vai aparecendo também. E tem que compartilhar o aviãozinho para as pessoas não assistirem. Você está vendo bem, Jefferson? Você me vê? Tá bem aqui. Eu estou conseguindo te ouvir direitinho. O pessoal de casa está conseguindo ouvir direito o áudio? Mas eu acho que sim. Para mim acho que sim. Olá, Roth, Milena, a avó Bruna, Tiago. Olá. Obrigada por dar-nos seu tempo. E depois que acabar a nossa live, eu vou colocar o vídeo no IGTV, aí todo mundo também pode assistir, aí você também pode compartilhar nas suas redes sociais, tá bom? Eu quero mostrar também essa peça aqui, essa pulseira que eu achei lindíssima. Sim, é muito linda. Na verdade, eu acho nossa cultura guarani, por sobretudo em geral, a cultura indígena, ela é cheia de sabedoria. Aí você vê a explosão de cores, a explosão de criatividade com peças simples. E é uma forma de falar, eu sou autenticamente, vamos falar com a questão indígena, né? Porque, porque rapidamente você sabe, a indústria asiática, eles copiam tudo rapidinho, né? E tem também muitas peças asiáticas, mas não chega ao grado da autenticidade indígena, porque cada peça é feita artesanalmente e com um humor e um espírito diferente. Então, o que faz o cacique hoje, essa peça é uma peça que faz um dos meus melhores amigos, que é um cacique que fica aqui pertinho, dentro do estado de São Paulo, e cada pulseira que ele faz, cada peça é um desenho para outro, porque depende muito do humor, da forma, e é muito legal. Então, se você recebe toda essa energia com cada peça. Sim. Chegou uma perguntinha aqui da Lúcia Batista. É muito difícil ter um reconhecimento por esse trabalho, e as pessoas te incentivam a trabalhar com essa temática? As pessoas dão valor para o que você tem feito ultimamente? Como que é essa dinâmica aí do reconhecimento? Obrigada pela pergunta. Essa é uma pergunta desafiante. Sim. Eu trabalho
com essa questão há 20 anos. Há 20 anos trabalho com cultura indígena. Sim. Trabalho com mulheres indígenas, diferentes países de Latinoamérica, especificamente mais em nosso país aqui. E ela é desafiante porque as pessoas não chegam a interpretar ainda. Eu não quero até culpar alguns que ignoram como o mundo não são mais. Eu também convido a eles não ofender muitas vezes. Até, por exemplo, ontem falou uma pessoa no nosso Instagram, ele falou sobre a promoção do curso Guarani, que a gente, Guarani básico, que estávamos comentando e lançando, falou, para que eu preciso aprender Guarani só para falar com vocês, índios? Então aí você fala assim, ainda não captaram a importância. As pessoas acham que, até outra pessoa escreveu também assim, como falar o Guarani se ainda não aprendemos bem a escrever o português. Você vai complicar a vida das pessoas. Então você fala assim, não é assim. Um idioma a mais, ele ajuda a desenvolver a capacidade intelectual de você rapidamente, ajuda a você ser mais ágil. Um idioma mais ajuda mais a você. Não é que vai retrasar a você. Então, essa pergunta que essa pessoa fez, Jefferson, é assim, tem pessoas que ainda não interpretam a importância da língua maternal, de nossas origens. Vamos falar de mais um acessório indígena. Esse é um quadro muito lindo, ela é feita com alguns fios naturais, lindo, em formato de um quadro, né? Sim. Então, a gente faz muitos acessórios, agora estamos fazendo a coleção, até a última coleção com palavras, e o objetivo é esse, como você preserva uma questão se você não educa sobre, por exemplo, tem a peça que nós agora preparamos para lançar, Jefferson, que é uma coleção que são os pronombres em Guarani. Então, por exemplo, eu é che, você é de, nós é nhande, e assim, palavras que você tem que ir repetindo em algumas peças, para poder educar, como é escrito, assim como aqui está escrito, nhande, nós. Dá para ver? Eu consigo ver. Nhande, nós. O que significa? Nós, é um pronome. Nós, o pronome, a coleção de pronombres. Nossa, mas é bem extenso, né? Não. Nhande. E a tradução. Tá. Nhande. Nhande significa nós. Ok. Por exemplo, aplicada a palavra nhande nhande, yahata, yacaru ou cape. Nós vamos a jantar afora. Legal. Mas isso já está no finalzinho, que a gente tem as outras palavrinhas para poder... Aquelas palavras, eu não falei ainda de tuas palavras. E porque eu acho que a pronúncia, assim, o significado é fácil, mas eu acho que a pronúncia que vai ser bastante difícil. E a dinâmica vai ser tanto quanto meio doido. Inclusive, teve até uma artista daqui de Santos mesmo, que teve uma palavrinha que eu soltei durante a semana, que ela foi fazer a pesquisa da palavra. Que legal! Ficou um pouquinho diferente, mas era o contexto do significado da palavra. Então eu fiquei muito feliz, porque existem pessoas interessadas no conhecimento, existem pessoas interessadas em se apropriar do que é maravilhoso, sabe? Eu acho que isso é o bom, entendeu? É o bom. Tem muitas mais pessoas interessadas em aprender que pessoas que não gostam, então isso é legal. Sim. A Sônia Mor mandou uma perguntinha aqui pra gente. A ideia central do Amor Guarani é negócio também, né? Também. Sim, ela é uma empresa, porque eu sou formada nessa área, a marca eu já tinha com outros nomes em outros lugares, até comercializo a mesma coisa, diferentes peças
com diferentes países onde tem cultura guarani. E meu trabalho sempre é entrar e desenvolver a parte criativa com os povos para poder deixar ela com artesania um pouco mais estilosa para ser consumida, porque muitas vezes os povos indígenas desconhecem como marketingar aquela peça. E até muitas vezes não pode potencializar mais. E minha formação de designer me permite fazer isso. Você faz a intermediação, né? Então, entre o consumidor final e o produtor da peça, né? Seria basicamente isso. Na verdade, eu desenvolvo o produto, faço a parte criativa, faço a parte produtiva e tem a parte colaborativa. A parte maior é a parte colaborativa de juntar a maior quantidade de peças identificadas por área para poder desenvolver. Mas em um 90% são peças próprias que são desenvolvidas segundo meu desenvolvimento de designer para poder com insumos de eles, né? Então, se usa todos os insumos que a gente possa capitalizar nas aldeias e construir a peça final com um estilo designer da marca, né? Que é um estilo um pouco mais contemporâneo, moderno, para que aquela pessoa não faça a compra de uma peça internacional, porque pode também encontrar uma camiseta básica com uma coisa demais, né? Que é aquele valor agregado que é uma peça autóctona. Sim. Deixa eu mostrar essa pecinha aqui também. Nossa, essa peça, Jefferson, é muito interessante. Ela é um porta-gel para bolso. Bolso de mulher. Será que é um porta-álcool? Isso, um porta-álcool gel, correto. É um porta-álcool gel. E tem esses tecidos. Essa é feita com um grupo de mulheres artesãs que são... você sabe que os Guarani também estão grande parte na Bolívia, né? E esse é um produto desenvolvido com eles. Muito legal. Elas moram aqui em São Paulo e foi um trabalho super lindo que a gente desenvolveu para poder ajudar também essas parcerias. Sim, Sônia, também estamos buscando, ela aí colocou, parceiros com arquitetos, decoradores, arquitetos. A gente está trabalhando com toda essa comunidade de artistas para poder chegar ao consumidor final. Sim, inclusive existem até algumas estampas que vocês também utilizam para camisetas, né? Camisas. Os grafismos indígenas. Em Guarani, a palavra tartaruga é carumbé. 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 Tartaruga. Ela é um estilo da capa do animal, da tartaruga. Legal. E essas camisas aqui, elas são todas pintadas à mão, né? Sim. O algodão é algodão orgânico. Tem umas estampas muito bonitas, né? Sim, essas são colaborações com, olha, são algodão orgânico, as pinturas são pinturas regulatórias biodegradáveis. A ideia é fazer peças muito dentro do estándar da sustentabilidade, porque para ter peças comuns você tem um monte de lugar para poder adquirir. Agora, peças únicas que você sai e você fala, é minha cara, meu estilo, esse é o estilo da marca Amor Guarani. Deixa eu falar para o pessoal que está nos acompanhando aí, se vocês puderem enviar o convite para o pessoal poder nos assistir, também eu acho que seria legal. Porque se mais pessoas estiverem assistindo, eu acho que a informação chega a um número maior. E essa estampa aqui, ó, é muito linda, né? É muito linda. Essa é uma estampa das mais exitosas, porque tem o marco do grafismo indígena
e ela é pintada toda à mão. E tem um mirim, né? Mirim significa pequenininho, um mirim, um indígena mirim, com um papagaio pequenininho, que a gente fala lorito. E é uma situação típica, normal, dentro das comunidades. Sim. A conexão com os animais. Porque a gente tem que entender e tem que saber que não tem ninguém que possa cuidar melhor da natureza que nossos povos originários. Ninguém cuida melhor que elas. Sim, sim. Essa estampa aqui também, ó, muito linda, né? Essa estampa típica de uma mulher carregando o estilo e ela toda pintada. Eu acho o máximo. As pinturas são espetaculares e são pinturas feitas com frutas. A Sônia está perguntando se a palavra mirim é indígena ou guarani. É indígena guarani. Mirim é como falar criança, é como falar... em inglês se fala sempre junior. Tem assim um nome e depois tem um junior, né? E é como falar um junior em la língua indígena guarani. Olha, é mirim. É falar como um mirim, né? Legal, interessante. E também tem um estilo de roupa também diferenciado, né? Por exemplo, essa daqui. Ai, obrigada por mostrar isso. Jefferson, essa é nossa nova coleção. É uma camisa algodão, uma camisa social. Nós nos encontramos com a situação de vários homens de negócio falando, olha, eu quero usar o grafismo indígena. Então, nós ficamos felizes e fizemos uns desenvolvimentos e elas ficaram muito lindas. E elas vêm com o grafismo, tanto para mulher como para varão, com a camisa social, com os grafismos indígenas. A Sônia perguntou se vocês têm loja. Onde que fica a loja? Tem loja física ou é loja virtual? Como que funciona? Atualmente nossa loja é nosso próprio ateliê, que ela fica em São Paulo, mas está fechada. Todas as comercializações, as negociações são pelo Instagram e pelo WhatsApp, que são os lugares onde eu mesmo que falo com a equipe. O equipe, mas eu mais falo com as pessoas, porque o equipe são todos brasileiros e estão aprendendo a língua. Então é muito legal, por exemplo, se a Sônia me escrever, eu mesma que vou falar, baixa para a Sônia Reicoporá, a pessoa fica, que legal, o que significa? E começa a fazer a tradução. A Flávia também está querendo saber onde comprar. Então, já deixa eu até falar, ó, o Instagram do Amor Guarani é @AmorGuarani. @AmorGuarani. Mas depois, quando eu for publicar o vídeo, eu coloco direitinho lá e o pessoal que assistir depois pode seguir. E até falar em seguir, também, quem está acompanhando a live aqui, se quiser seguir o Amor Guarani, @AmorGuarani, e também se quiser seguir o Dogma, @Jefferson Cruz TV. Aí dá para seguir os dois canais aí. Só que também nesse período da pandemia vocês também fizeram máscaras. E as máscaras têm todo um estilo e super moderno também. Deixa eu mostrar aqui. E é super linda, né? Super linda. Essas máscaras vêm doble face. Elas por dentro são um cor. Hacia fora elas são com um estilismo artístico indígena. E elas vêm em um kit de 3 unidades. São reutilizáveis. São fáceis de ser higienizadas, não são descartáveis e são máscaras autenticamente indígenas. Legal. A Sônia Amor falou que você tem uma linha de adornos femininos e ela inclusive já está até te seguindo pelas redes sociais. Obrigada, Sônia, obrigada. Legal. Temos também essa estampa aqui, ó, da máscara que vocês vendem lá, né? Sim, são kits de tapabocas que são reutilizáveis, são tapabocas para combinar com o look, vem um kit de 3 unidades, 3 peças. Sim, muito lindo. Deixa eu ver mais o que temos aqui. Ó, já estamos com quase 40 minutos de live aqui, que já são 6h35, né?
Que rápido. Deixa eu ver mais. Chegaram mais algumas perguntinhas aqui, peraí. Da Flávia. Essa estampa não é Guarani do Brasil, ou é? Olha, é muito interessante o seguinte. Os povos Guarani, eles estão, só no Brasil, mais de 1 milhão de pessoas. E o Guarani, ele está, ou seja, os povos indígenas, né? E em outros países, os Guarani também estão presentes com a mesma língua, só que tem como um pequeno, vocês falam sotaque, né? Diferente. Uma pequena entonação diferente, mas a língua originária é a mesma, o significado, tem algumas coisinhas que vão cambiando, mas eles estão presentes em parte da Argentina, em parte de Bolívia, parte de Brasil, Paraguai. Os Guarani eram os donos de aqui antes de ser colonizados, eles estavam primeiro que a gente, né? Depois chegaram e, bueno, foram colonizados, como se fala, né? Colonizado, né? Agora a gente vai para as palavrinhas em Guarani. A primeira é essa daqui, ó. Eu vou ler como eu acho que é, Tecocave. Eu não sei como se pronuncia, como que se pronuncia? É muito legal que você faça o exercício, como você lê, então eu vou te falar se ela é a correta ou não. É quase aquilo, né? É Tecocave. Tecocave. E significa normalmente sabedoria, saber, habla de sabedoria, de saber. Ah, tá. Porque para mim era como ficar bem, né? Se bem que tá parecendo invertido aqui, mas é ficar bem, né? Estar ficar bem, sim. Acontece o seguinte, a palavra tecô é uma palavra. Tecô é estar. Tecocave é estar bem. Então, o Guarani é uma língua que ela significa, tem uma inteligência interessantíssima. Por exemplo, quando fala um homem, é uma forma com um significado. Quando fala uma mulher, é outra coisa. Por exemplo, meu pai, se ele vai falar de mim, que sou a filha dela, ele vai falar, minha filha vem aqui. Meu pai em Guarani, ele fala Xeraji e Juape. Sim. Se minha mãe vai falar, já não fala desse jeito. Minha mãe a mulher fala de outra forma. Ela vai falar Xemembucunha e Juape. Xemembucunha e Juape. Então, o contexto do Guarani tem sempre ser aplicado de acordo à situação. Mas não é tão complexo. A Márcia Santos, lá do Gravurá, ela perguntou se são conhecimento e sabedoria ancestral. Poderia ser assim? Né? É assim mesmo. É uma maneira perfeita para definir. É uma maneira para falar de conhecimento e sabedoria ancestral. É como que estar bem, a sabedoria. Isso é Tecocave. Tá. Agora a gente vai para uma segunda palavra aqui. Está aparecendo ao contrário aí, mas é eira, E-I-R-A. Como é, Jefferson? Eira. Legal. Então, eu vou falar uma frase e vou falar o que é, né? Por exemplo, Nhandenye e Iraisha. Então, nosso idioma parece meu. E ira significa meu. Meu, é verdade. Agora a gente vai para a terceira palavrinha, que é Razi, R-A-S-Y. Raci. Con la garganta. Raci. Essa palavra já tem outro significado. Significa dolor. Dor, né? Por exemplo, uma forma de falar é Sheakarasi. Me dói minha cabeça. Tá.
Chacaracê. Dor. Me dói a cabeça. É. Aí tem essa que significa TI, que na verdade mandaram para mim em rede social lá que parecia tecnologia da informação. Eu falei assim, não. Não é tecnologia da informação. TI é uma parte do corpo humano. É. E ela significa nariz. É como falar chetim, minha nariz, chetim, ti. Nariz, né? Ti. E jaguar. Jaguar. J-A-G-U-A. Jaguar. Essa você pronunciou direitinho, Jefferson. É isso mesmo, jaguar? Jaguar? Jaguar. Maitei, Milena, Maitei. O que significa Maitei? Maitei é como falar um olá, é uma saudação. Maitei. Legal. Maitei. Jaguar. Jaguar é o melhor amigo do homem. É verdade. Aqui eu tenho 2. Estou escutando. Guau, 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 guau. Cachorro. É cachorro. Cachorro. É. Temos mais uma palavrinha aqui. Imboicurrar. Imboicurrar. M-B-O-Y-K-U-H-A. Imboicurrar. Imboicurrar. E como que é a pronúncia, né? Não sei. Mbocurra. Mbocurra. Bocurrar. Mbocurra. Significa liquidificador. Para fazer suco. Imbocurrar. Mbocurra. Bocurra. Liquidificador. A menina mandou mais uma palavrinha aqui, ó. Baeixapa. Baeixapa é uma forma fraternal de falar. Como você está? Como você está? Assim como o brasileiro fala, quando chega a um lugar, fala, tudo bem? É uma maneira de falar, baeixapa. Tudo bem? Muito legal. Muito legal mesmo. E Anichene, A-N-I-C-H-E-N-E. Sônia, vou te responder. Muito interessante a tua pergunta, teu comentário. Adorei. A palavra Jefferson e a pronúncia é Anichene. Anichene. E ela é usada muito numa forma jocosa, de falar, por exemplo, em uma ronda de amigos que a gente está tomando um tererê, está tomando um café, a pessoa fala guarani e a pessoa fala, olha, amanhã vai ganhar meu time, né? E eu falo, Anichene. Não, olha, porque é uma forma de falar, uma forma meio irônica de falar, entendeu? É uma forma simpática, não pode ser. Ou, por exemplo, eu vou casar. Esse ano eu vou casar. Anichene. Ó, a Sônia te mandou uma perguntinha aqui. Mitos, histórias ancestrais. O perfil pretende mostrar. Tenho muita curiosidade. Inclusive, você poderia falar alguma historinha pra gente, né? Pra que possamos aprender. Pode? Sim. O que a Sônia falou é foco total da cultura indígena, dos povos originários da cultura guarani. Amor Guarani pretende educar sobre a língua, ensinar sobre os mitos, as legendas. Pretende ser, ele já é a primeira marca do Brasil que fala Guarani, e ela pretende ser a primeira marca que conta histórias em Guarani, sobre os mitos, fazer coleções sobre os mitos, uma forma mais interessante para chegar às crianças. Você sabe, as crianças,
elas começam a seguir Amor Guarani, elas ficam mais rápidas, espertas em aprender a língua que os próprios adultos. Então, é uma maneira muito interessante para poder captar a atenção das crianças. Então, isso que falou a Sônia está planificado para fazer agora a partir de dezembro. Os mitos, legendas, tudo isso. A gente está com 11 pessoas agora assistindo. Tem um coraçãozinho aí, se todo mundo apertar o coraçãozinho algumas vezes, os algoritmos do Instagram reconhecem que o assunto tem relevância. E aí mais pessoas começam a aparecer. Se vocês começarem a apertar o coraçãozinho aí, é legal, tá? Isso é legal porque daqui a pouco aparece mais pessoas. Isso, obrigada. Obrigada. Quando vocês apertarem mais aviãozinho e mais coraçãozinho, a inteligência do internet, ele lê que o valor do conteúdo que a gente está fazendo, ela é interessante para divulgar. Então, aí a inteligência fica promovendo o trabalho. Legal, obrigada. Lorena, você poderia contar para a gente agora alguma história ou mito do povo indígena, só para a gente aprender alguma coisa a mais aí para poder agregar nas nossas vidas? Sabe que eu separei uma frase muito... Sabe que tem muito também no Guarani? Tem muitas frases irônicas. E eu separei até um que é muito interessante, que eu vou ler para você, que é uma forma também de roda de amigos, de conversa, né? Por exemplo, fala que eu separei... A gente fala nheengá é uma forma engraçada de falar alguma coisa irônica, né? É uma manifestação do mundo natural, só que no Guarani, né? O mundo real. Então, por exemplo, há uma frase que diz: "Ejeyache cargope, rei sargento, sargento Orembireco." Vou traduzir, vou falar primeiro de novo. Ejeyache cargope, rei sargento Orembireco. E significa quando surge uma situação onde você tem uma pessoa e fala: "Ejeyache cargope, deixa comigo." Fala como fala a esposa do sargento. Sim. É uma forma irônica quando alguém chega e fala: "Deixa que eu soluciono." Então, sim. Quem que fala assim? A esposa do sargento. Uma forma irônica, né? Porque ela que manda na casa, não o sargento. Que manda ela, a esposa do sargento. Então, você fala: "Deixa comigo." A Sônia falou que tem muito valor, provavelmente, no nosso assunto. O Rodrigo Borges falou o tema interessantíssimo. Lembrei de Joseph Campbell. A Flávia Dantas disse: super importante valorizar nossa ancestralidade. Isso é verdade. A Sônia Mor falou que confirma com o Rodrigo. A Sônia disse... Peraí. Pensem em uma live com professores de história, de ensino fundamental. Isso é verdade. Precisamos, sim, falar sobre isso. É o que eu falei no começo da nossa live, que, infelizmente, as culturas indígenas e africanas sofrem muito aqui no Brasil, em vários outros lugares, por discriminação, preconceito e por aí vai também. O Rodrigo disse: os mitos e rituais precisam ser lembrados e praticados nos ciclos, senão teremos pessoas carregando ciclos e ciclos por muitos anos, sem encerrar e sem poder começar novas jornadas. Isso é verdade. É verdade. É verdade. É uma questão que a gente precisa pensar e que a gente precisa, sim, conscientizar as pessoas, e que esse papel nosso, por mais simplório que seja, possa chegar no coração das pessoas de bem, e que essas pessoas de bem consigam injetar essa sementinha do que está aqui no coração de cada pessoa ali do lado, sabe? Dos seus amigos, dos seus parentes, dos seus familiares, enfim. Acho que é isso que a gente precisa. É assim mesmo. É porque a sabedoria guarani, Jefferson, não só oralidade e escrita, ela é sabedoria. Isso as pessoas têm que entender. É sabedoria com as medicinas, as ervas, é sabedoria com astrologia,
é a sabedoria com a agricultura. Então, esse tipo de valoração é nossa obrigação falar, ensinar a nossos filhos, a seus netos, de novo a seus filhos. Essa é nossa obrigação. Lá no Amor Guarani, em um dos primeiros posts, tem também um Pai Nosso em Guarani, que ele é muito lindo, a pronúncia é muito linda. A gente faz sempre também conexão com professores autenticamente da língua guarani, traz para fazer pequenas conexões, e estamos pretendendo criar uma comunidade que nossa pretensão, Jefferson, é que cada pessoa que a gente conheça consiga aprender 10 palavras em Guarani. Só 10 palavras. Se a gente conseguir que cada brasileiro fale 10 palavras em Guarani, a língua vai poder seguir o caminho dele, porque senão ela morre. E se ela morre, a cultura desaparece. Felizmente, né? Mas não vai desaparecer não, pode ficar tranquila. A gente vai ficar batendo nessa tecla até... O que significa essa palavra? É a última palavrinha. Iacerocomo. Yasarekomo. Iacerocomo. Ai. Yacerocomo. Ai. É que tem palavras que tem... O que você encontrou aí de tradução a ele? O que você encontrou? Despertar. É como falar um despreguiçado. A palavra é como falar um despreguiçar-se. E a pronúncia certa é já sei como. Sim, já sei como. Tá. Chegou mais uma mensagem do Rodrigo aqui. Sim, temos todo um campo antropológico e histórico poderoso. Temos o maior jardim de cura, de conhecimento. Não existe outro lugar no mundo que não tenha o que temos. Somos o país mais rico do mundo. A Flávia disse 10 palavras, estou dentro. Toró é Guarani, Toró é o trovão, né, que a gente tem aqui, e sim, é uma palavra de origem Guarani. O Rodrigo disse, minha mãe se chama Marfisa, se não me engano quer dizer pedra preciosa. Marfisa significa pedra preciosa mesmo? Sim. É um estilo de pedra. Tá. E até vou falar, Jefferson, as pessoas que consigam aprender 10 palavras em Guarani e contactar conosco ao inbox, no direct, a gente comprova que elas aprenderam 10 simples palavras em Guarani, a gente vai emitir um certificado de Amor Guarani, que elas são apoiadoras da língua guarani. Sim, que legal. Que legal. Me diz uma coisa. A gente falou dessas palavrinhas aqui em Guarani. Você tem um curso também sobre a língua Guarani. Sim. A gente tem umas pequenas cápsulas encontramos a forma mais fácil e simples, rápida para aprender a língua. São fazer cápsulas de 10 palavras. Então, temos cursos de Guarani que saem, por exemplo, de dias da semana. Dias da semana, como se fala em Tupi. Números, como se fala em Tupi-Guarani. Meses dos anos. Palavras básicas de convivência. Pronombres. Então, aí tem um Guarani básico e tem um Guarani avançado. Sim. A Márcia Santos, do Gravurá, disse que leu recentemente que Anhanguá era um ser ancestral que foi traduzida de forma errônea pelos jesuítas, como diabo, e foi utilizada para designar o Anhanguera. Entretanto, a tradução não seria diabo. Você sabe o que significaria Anhanguá? Sim. Acontece o seguinte, a palavra originária é Añá. Añá significa diablo. Añá. Anhanguá, que é o agujero, a moradia do demônio. É uma forma, a moradia do demônio.
Entonces, Anhanguá, esas ya otras palabras fueron traducidas y como que adaptadas con o contexto urbano e tem em Temanhanguera todas as palavras. Mas no Guarani você fala a palavra anhá, ela é demônio e o lugar de moradia do demônio é Anhanguá. Ah, tá. Aí a Márcia Santos disse que era um ser que defendia a floresta também. Acontece que no Guarani os mitos maus, bons, sempre são defensores de alguma coisa, né? Então, no mito guarani tem deuses maus, deuses bons, encontro de deuses, então tem aquela situação que é meio originária, né? Meio complexa, mas as palavras significam isso. Eu só tenho 4 minutinhos aqui. Quem quiser fazer o curso, siga lá. O @AmorGuarani tem toda, eu não sei se tem todas as informações lá, mas vão ter todas as informações, tá? Ou qualquer coisa também, se a Lorena quiser passar para mim, eu publico na minha página aqui no Instagram. Eu acho que o Instagram é coletivo, a arte é de todo mundo e que a arte chegue para todo mundo. Eu acho que isso é a lógica, sabe? O que a gente não tem, a gente se apropria, mas também o que a gente se apropria, a gente oferece para o outro. Acho que é basicamente isso. São 6h57. Lorena, você tem mais alguma coisa para poder falar para a gente sobre algo que a gente não falou aqui? Particularmente, eu quero convidar a cada uma das pessoas que vêem essa live a dar um aviãozinho e compartilhar com a família, porque a ancestralidade é uma parte de nossa história. Nós devemos de entender como ela funciona, é uma forma de honrar nossas origens, e convido a todos vocês a seguir Amor Guarani, que é uma expressão de propósito para preservar eternamente a língua e ela não ser desaparecida, porque cada 2 semanas no mundo desaparece uma língua. Isso não pode acontecer com o Guarani. E isso aí vai me ajudar vocês a aprender. Certo, eu não vou conseguir te perguntar essa pergunta agora, porque a gente só tem 2 minutinhos. Na semana que vem a gente vai ter uma live aqui com Deco Lippe. Ele é um escritor baiano. Ele vai falar sobre literatura infanto-juvenil, inclusive um livro que ele lançou que se chama Meus Pais e Eu, que é com temática LGBTQIA+. Então, durante essa semana, vou estudar durante essa temática. Semana que vem a gente vai falar sobre literatura. Lorena, muito obrigado por você participar aqui do nosso Dogma 21. Depois a gente vai mais alguma coisa, porque eu acho que no meio dessa história vai ficar um hiato, entendeu? E a gente vai precisar preencher esse hiato. Porque eu acho que assim, se a gente não conseguir entender a nossa ancestralidade, e pai, avô, bisavô, tataravô, todo mundo que passou, porque assim, a gente veio, mas só também tem muita coisa que a gente carrega para o futuro, entendeu? Para o presente e para o futuro. E a gente precisa falar sobre isso também. Eu só tenho 28 segundos aqui para poder me despedir de todo mundo. Que todo mundo seja muito feliz, que essa semana seja de muita prosperidade. Sem ser o Amor Guarani, porque vale a pena. Eu vou continuar insistindo aqui, sim, na questão da cultura indígena, na questão da cultura africana, sobretudo, porque eu acho que a gente precisa, sim, bater nessa tecla, porque a nossa história é essa.